Bom, e aí, pessoas? Bom, para esse vídeo eu queria falar um pouco sobre o Anthology Explorer 2, né, que saiu essa semana. Fica válido a partir do dia 13 de dezembro do ano da graça de 2022. Então aí, finalzinho de ano, você pode se dar esse belo presente de Natal. E eu queria falar um pouco sobre essas cartas que vieram nesse Anthology, mas eu já queria começar respondendo a pergunta que muita gente gosta de se fazer, que é: Rudá, eu devia comprar este Anthology? Eu preciso comprar este Anthology? Meu querido, a única coisa que você precisa fazer é morrer, tá? Todo o resto é opcional, tá? Todo o resto é uma escolha sua. Quanto ao Anthology, assim, se você joga muito Explorer, gosta de ter a pool das cartas, etc., beleza, pega o Anthology. Se você só quer, por exemplo, eu só quero jogar de Nictus mesmo e tá tudo ótimo, você só crafta os Nictus, tá ligado? Porque assim, eu gosto de comprar o Anthology quando eu vou usar muitas cartas, especialmente raras. Porque daí eu tô basicamente, aspas gigante, comprando Wild Cards. Então eu quero jogar com várias coisas diferentes. Então eu quero jogar com Mana Confluence, eu quero jogar com Nictus, eu quero jogar com Kozilek, eu quero jogar com Soldado do Panteão, eu quero jogar com Wordbreaker, eu quero jogar com Cursor. Pô, é muito Wild Card. Então, você vai direto na maneira que você economiza, né? Pagando 25k Gold ou pagando em gemas. Mas se você só quer algumas coisas específicas, não. Outro caso que você pode pegar esse produto, sim. Rudá, é assim, eu jogo o Pioneer, né, no físico, eu não tenho como jogar no Magic Online, e eu queria treinar com vários decks diferentes. Foco em vários decks diferentes. Com um só, você só pega o que você precisa, tá? Beleza, você também pega esse produto, porque assim, você não vai estar jogando no mesmo ambiente, né? Não vai ter Fênix, tem N diferenças, mas você vai estar criando memória mecânica. Então, por exemplo, eu quero jogar de Elfos, eu quero jogar de Mono Green Devotion, eu quero jogar de Mono White Devotion, eu quero jogar de White Winnie. São decks que você tem que fazer sequenciamentos específicos. Decorar o sequenciamento, literalmente ficar com uma memória mecânica, é muito bom. Então eu recomendo você pegar esse Anthology. Pessoas que eu não recomendo o Anthology, eu malemar jogo Explorer, principalmente, né? Você não precisa. Precisa de pouquíssimas cartas. Simplesmente, né, você vai e crafta elas. Gosto só de jogar o formato que eu posso competir no Arena. O Explorer não é esse caso. O Explorer, a grande crítica que eu tenho a ele é que ele devia ter mais torneios. Às vezes aparece uma coisa ou outra, né, alguns torneios independentes, mas é muito pouco do Explorer. Eu acho que ele podia ser mais, trocadilhos à parte, explorado. Então, se você simplesmente compete os principais formatos do Arena, você também não vai pegar esse produto porque você não vai jogar. Apesar de que, assim, cartas como o Nictus vindo, obviamente ele tem alguns impactos maiores em outros formatos pro Arena. Mas, a princípio, é isso, tá ligado? Então, pra quem eu indico, pra quem eu não indico. Falando sobre a qualidade das cartas e tal. O Anthology, a proposta dele é trazer aos poucos, né, cartas que não são válidas ainda no Explorer por conta de não estarem no Arena para o programa. Então sempre cria-se uma expectativa muito grande. Então no passado, por exemplo, a gente, né, começou os spoilers com Veredito e Caritas. Falou, pô, agora vai. Né, agora o negócio vai. O W Control vai ficar fechado, o BR vai ganhar Caritas, que é uma carta extremamente importante. E no final não vieram tantas cartas assim, então criou-se uma expectativa muito grande à toa. Isso tem uma coisa que o ser humano não sabe lidar, é com quebra de expectativa. E então, obviamente, as pessoas não ficaram tão felizes. Mas no caso desse, as expectativas eram baixas e vieram muitas cartas importantes, principalmente, né? Acho que o grande destaque está aqui, inclusive no meio da minha tela, é Nictus, Shrine to Nix. Nessa carta que faz o Mono Green Devotion ser esse monstrinho gostoso, maravilhoso e banível que existe no Pioneer. Então agora a gente vai ter o Mono Green. É claro, a gente não vai ter o Mono Green inteiro, vai faltar juramento de Nissa, e o grande desafio vai ser jogar sem ele e ver como é que vai.
Lembrando que tem, tem uma versão do Mono Green, né? Aquela versão que a Vivian e tal, que ela chegou a jogar bastante tempo sem juramento. Então você pode tentar montar, né? Que vai Vivian, vai Vorinclex, né? Você usa um kit de criaturas no side e tal. Inclusive é a versão que, por exemplo, viraria a norma caso o Carne chegasse a ser banido. Nictus aparecer aqui tem outros impactos extremamente importantes, né? Que é a questão que é pela questão do... Fala-se muito do ban, né, de Nictus. Com os showdowns, esse papo começou a criar uma linha, né? Que é um papo que fala assim, pô... o win rate do Mono Green não é tão alto. O ambiente tá conseguindo controlar ele. E o Nictus vindo entra para essa narrativa de que pode não acontecer um ban tão logo, né? Por mais que seja a criação de mana virtual, e isso quebra a paridade de recurso, etc, etc. Então o Nictus aparecer pro Arena entra nisso. Pode ser uma esperança para você que joga de Mono Green de falar, pô, talvez não venha um ban de Nictus, às vezes acontece no Carne, às vezes acontece no próprio juramento, né? Então a gente vai ver como é que é o ambiente sem juramento. E por aí vai, tá? Mas Nictus é a principal carta desse Anthology. Tá? Falando agora em ordem um pouquinho mais como é que estão as cartas, Mana Confluence não é exatamente uma staplezaça do formato, apesar de ser uma carta bem importante. Ela aparece em algumas listas. Eu lembro de algum de 4-color com Mana After jogando com Mana Confluence. Eu lembro de já ter visto gente jogando com ela no Rata, entre outras coisas, assim. Como eu disse, não é exatamente uma super staple no Humans, eu lembro da galera usar também, no Bunch Humans. Mas ela é uma carta muito interessante porque ela tem essa capacidade de arrumar um pouquinho a base de mana para um formato que não tem fetch, né? Então ele tem que arrumar no braço mesmo a base de mana, na base da Cariate e tal. O Nive é um deck que gosta de usar também Mana Confluence algumas vezes, apesar de que com o Leyline a coisa fica um pouco diferente. Mas é uma carta assim, interessante, né? O famoso compõe elenco, que a gente pode dizer. Brave the Elements é uma cartona. Brave the Elements, junto com, em menor grau, o Soldado do Panteão, né? Porque o Soldado do Panteão, convenhamos, né, cara? O Mono White, o que ele tem de Leões da Savana é impressionante. Mas principalmente com o Mutavault, Brave the Elements faz o White Winnie virar um deck legal. Então assim, você que montou o White Winnie, lembrando, o White Winnie, ele vem pré-con, tá? Seja um pré-con T2, seja um pré-con do Pioneer, vem o deck quase todo. Então é um deck legal para você montar IRL e você ficar treinando no Arena. Brave the Elements, pra mim, é mais importante até que Mutavault pra esse deck, porque você saber jogar bem com Brave the Elements é extremamente importante. No meu apoio, se você que tá vendo no YouTube, tem na descrição, você que tá na Twitch é exclamação apoie, tem um guia do White Winnie e eu falo sobre Brave the Elements, falando que assim, Brave the Elements é muito bom quando ele vira uma mana, tudo seu vira imbloqueável. Brave the Elements é muito ruim quando ele é uma mana proteção. No sentido de, o oponente joga uma remoção, você dá Brave the Elements. Se a partir dessa proteção você não tiver aberto, né, o cara tá dando Fatal Punch, proteção contra o preto, quebra a linha de blockers do cara, seu Brave the Elements está sendo horrível. Mas quando o seu Brave the Elements é uma mana, imbloqueável, tal, etc., é muito bom. Porque o White Winnie consegue ter uma coisa que ele nunca teve, que é alcance. Né? Lembrando, a gente fala que alcance o quê? Quando você não necessariamente força o combate para causar dano. Com o Brave the Elements, você está fazendo um dano via combate, mas você consegue fazer um dano aberto. Então o oponente está 10 de vida, Brave the Elements, bateu letal. É exatamente a tipo de situação que você quer. Quando você só tá usando como uma mana proteção, ele piora consideravelmente. E não é uma carta tão boa assim. Às vezes você devia estar mais apostando em resiliência do que num Brave the Elements que está esperando um mundo lindo e mágico se alinharem para ele funcionar. Mas Brave the Elements é uma carta que eu não esperava, sinceramente. Mas é muito boa. Fico muito feliz que veio aqui. Dispel. Dispel foi por muito tempo uma das minhas cartas favoritas de Magic. Pelo potencial de dar out. Só que hoje em dia, muito do que o Dispel faz, Disputa faz também. Então, Mystic Dispute, né, é muito melhor que Dispel.
em boa parte das vezes, é claro, pô, tô no late game, o cara tem mais mana aberta, etc, etc, é pior. Mas normalmente disputa vai ser melhor. Então Dispel não é exatamente uma carta que veio, eu falei, nossa, que carta bacana. Mas tá aí, compõe elenco. É comum também, compõe elenco. Lilian's Presence é pra galera, né, que joga de Incarnation, então você que tem essas preferências, é isso aí. Sliver Hive Lord. Eu vi uma galera, né, flipando porque, mas essa carta não joga Pioneer, por que tem que vir uma carta dessa? Só pra galera do histórico e tal. Então, amigo, eu vou te falar uma coisa revolucionária. O universo não é sobre o seu umbigo, tá? Os Anthologies não são necessariamente só por Explorer. Né? Tem cartas que eles querem adicionar no Arena, elas vão entrar ali de tabela se elas forem válidas, por exemplo, no Pioneer. Então, é por isso que ele veio. Mas tal mítica seria melhor, etc, etc, etc. Sim, às vezes o universo também seria melhor sem o seu comentário. Nem por isso. Eu quero que você deixe de existir. Continua aí, de preferência, coloca para seguir o canal, tal, etc. Tá tudo maravilhoso. Mas você tem que entender que esses produtos adicionam outras coisas. Tanto que a gente teve no Anthology 1 mais exemplos disso, né? Então o Tesoura não é um deck tier e ganhou coisas. Sigirino era bom na mesma época que, sei lá, o Paulo Henrique Ganso. Então a coisa é muito diferente ali. Não entra necessariamente como uma boa carta para vir no Anthology, mas veio. Paciência. Segue a vida, né? Vamos tentar focar nas cartas boas que vieram e não ficar reclamando no que poderia ter acontecido. Rudá, mas e se viesse tal carta? Se minha avó tivesse 2 rodas, ela seria uma caveira andando de bicicleta. Mas, segue a vida. Shaman of the Pack. Shaman of the Pack cartona, muito, muito boa. Elfos é um deck... Assim, eu não digo que é um deck muito real no Pioneer, já foi melhor, né? Depois a galera meio que se adaptou a ele. Mas assim, é muito rápido, é muito bom. É um deck de Company extremamente redundante, assim, tipo, ele faz bem a mesma coisa. Tá com um número bom de Lords, né? E Shaman of the Pack é a carta que ganha muitos jogos. Tá? A questão que eu falei do alcance do Ice-Win, o Elfos tem alcance em cima de Shaman of the Pack. Então você vai, bicho aqui e tal. Tem aquele Lorde Dominária novo, né? Que daí você consegue ficar comprando carta, então ele dá uma resiliência bacana. Aí você mete Shaman of the Pack. E aquele abraço. Cartona também. Gostei muito de ver. Reshaper. Tanto Reshaper, quanto Wordbreaker, quanto Kozilek, quanto o Displacer, quanto, né, as Wastes, quanto o TKS. A gente tá falando de cartas, né, que fazem os Eldrazi jogarem, né, seja em versões mais ramp, seja em umas versões menores, né, eu lembro que assim que a gente teve Dominária começou a aparecer um RG Eldrazi e tal, não são bons também, quando a gente fala de Dex Tier, de novo, é o brodinho do Sliver Hive Lord surtando, mas também tem uma base, assim, agrada um número legal de jogadores. Tem muita gente que gosta de Eldrazi, do mesmo jeito tem muita gente que gosta dos fractos. Mandar um beijo pro Diário Planinalto, inclusive, ó, gasta as suas wildcards em fractos e em alienígena, tá, Tiagão? Confia. Mas são cartas assim, tem um público bem legal. E eu acho bacana virem assim, porque eu gosto, por mais que eu seja um cara grinder e eu gosto de competitivo, etc, eu entendo a importância de você trazer cartas que são para outros jogadores, tá? Que é pra pessoa que se diverte. É só você lembrar, o torneio não é feito só de grinders, tá? Qualquer torneio, na lojinha ou em qualquer outro lugar. Ele é feito de grinders, ele é feito do cara que gosta de combo maluco, ele é feito do cara que gosta de jogar com decks diferentes, ou do cara que simplesmente gosta de jogar com tribais, etc. Então essas cartas são muito importantes para isso, né? O Anthology, ele acaba saindo para todos esses públicos. Até porque se não tem tanto torneio assim, convenhamos, você não tem que fazer uma coisa só focada em grinder, porque o grinder nem vai querer. Zulaport Cutthroat. Eu gosto bastante, é uma carta pra quem gosta de jogar de Cidadela, né? Combar com Cidadela, né? Ganhou o tutor lá e tal. Então é uma carta bem importante nisso. Ranging Volley. Ranging Volley é muito interessante porque assim, enquanto a gente vai ter um aumento do Ice-Win e aí Ranging Volley joga e tal, ele é uma carta muito usada contra o Fênix.
Mas a gente não tem as coisas do Fênix, porque a gente não tem o Fing the Ice, né? A gente não tem Treasury Cruise, a gente não tem o turno extra. Mas é um side muito bom. Eu gosto muito de ter essa carta no formato porque é um side muito, muito forte. Tá? É extremamente importante ter esse tipo de side. Até interessante ele vem antes das ameaças, porque daí quando vier a Fing the Ice e tal, a gente consegue se dar bem com isso. Ethereal Armor, Boggles não é um deck que eu acho muito bom, apesar de que no Showdowns o Selesnya Boggles apareceu muito mais, meio que rivalizando com o Heróico, né, pelas propostas serem parecidas. Então, eu consigo fazer um bicho meio Megazord e boto pressão no meu adversário. E tem muitos fãs, assim como Era Interclude. Também é uma carta que, assim, é muito a galera que gosta de jogar de Blink e tal, etc. Não é nem de longe algo tier no formato, mas né, compõe muito bem o produto. Clever Personator é uma carta que também tem muita cara para quem quer jogar no Brawl. É claro, tem o Giru da combo usava Clever Personator, mas também não é um deck tier, mas tá aí. Fieri Impulse, outra carta que é muito mais comum a gente encontrar no Fênix do que em outros decks. Mas é uma carta de controle interessante. Falando sobre cartas importantes, né, desse Anthology, a gente chega no Eidolon. Eidolon é uma das cartas mais importantes para o Mono Red jogar no Pioneer. É uma das cartas que garante que quando você está na play, você fica com uma vantagem gigante. Se seu oponente não respondeu o Eidolon imediatamente, a tendência dele perder esse jogo é muito alta. Tá? É uma carta importantíssima nisso. Se você consegue encaixar 4 de dano com o Eidolon, você tá muito na frente do seu adversário. Então, pô, aquele ataque depois tomou remoção. Nice. 4, tá beleza. Então, eu fico muito feliz de Eidolon vir pra cá. Mono Red vira um deck tier, né? Mono Red já ganhou o Mulan. Tem o Eidolon agora também. Maravilhindo, menino Eidolon. Tá? Então, ele vira aqui pra você que quer jogar mais, quer emular o Pioneer bem, quer criar essa memória mecânica que eu falei que é tão importante. Tá aí o menino Eidolon. Curse of Kruphix. Bacana, deve gostar de pizza. É a única coisa que eu posso falar boa sobre essa carta no formato. Set Wayfinder é uma carta bem legal de vir, porque Set Wayfinder é uma carta que torna o Rata um deck completo. E é um deck que eu recomendo muito você jogar contra. Se você quer criar memória mecânica, sobre o Pioneer, e você vai jogar Explorer pensando nisso, que bom que veio o Set Wayfinder. Mesmo que, eu vou jogar de White Winnie, eu gosto de jogar de BR, eu gosto de jogar de UW Control, você vai treinar contra Rata. Rata não é um deck necessariamente, incrivelmente forte. É claro que ele tem uma abertura explosiva, e isso é o que faz muitas pessoas odiarem ele e pedirem, tem que banir Rata, vou dar. Não, por quê? Porque o deck perde sozinho. E quando você aprende a jogar com ele, quando você para de chorar sobre um deck pedindo ban e pensa, talvez existe uma solução passando por aprender a jogar Magic, eu gosto que o Rata esteja inteiro, porque mais pessoas vão jogar muitas partidas contra e aprender. Pô, se eu passar a remoção up aqui eu consigo. Inclusive a gente teve essa Raivada, que é um ótimo side contra o Rata. Agora eu tenho que aprender a jogar quando o Rata faz o plano de carro. Com o Set Wayfinder o deck fica mais consistente. É muito bom. E para fechar, Reflector Mage, né? A carta que a coqueluche entre os jovens, que faz você querer jogar de Bunt, você jogar de UW. Humans é uma carta que eu gosto demais. A gente ainda vai ter o Displacer, né? Mais ali em cima. Menino Displacer. E que gosta bastante desse tipo de carta. Tá? Então, assim, a gente tá falando de um Anthology que tem, Mutavault. Falando só de cartas assim que estão jogando ativamente o formato, né? O Pioneer. Mutavault, a gente tem Eidolon, a gente vai ter Randy Volley, Shaman of the Pack, Nictus, Brave the Elements, né? A gente pode colocar ali Mana Confluence um pouco abaixo, mas a gente vai ter o Eldrazi, tem o Ethereal Armor, o Sulaporte, Fire Impulse, né? Os Eldrazi aqui no geral, o Wayfinder. Então sim, a gente tem um impacto muito grande, ficou muito bom esse Anthology. Você que entra nas duas primeiras categorias que eu falei, à vontade, pega esse produto que, vai ser filezinho. Inclusive, para você que estiver vendo no YouTube, lá embaixo vai ter o Apoie-se. Na segunda-feira, dia 12, sai o... Eu vou postar no Apoie-se um post aberto. Para você que não sabe o que é um post aberto, quer dizer que assim, no Apoie-se você assina. E o post aberto você não precisa ser um assinante para acessar ele.
montar várias listas aí para você adaptar, né? Vão ser as minhas primeiras tentativas, as minhas lives da semana do dia 13 serão bem focadas, né? Vai ser no YouTube também conteúdo, jogando com essas cartas novas no Explorer. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, né, nesse conteúdo falando sobre o Anthology Explorer número 2.